Guilherme, antes de você voltar à pergunta, eu esqueci, eu podia completar aquela que fez sobre se Deus, se a paz e a guerra nós é que fazemos, por que vamos pedir a Deus, né? Existe uma frase um pouco que pode ilustrar isso quando Jesus fala no capítulo, a partir do capítulo 5º tem um sermão sobre o monte, mas lá existe também, não sei, 6º ou 7º, existe uma expressão que Jesus diz assim: quando orardes, quando ele foi ensinar o Pai Nosso, quando orardes, não multipliqueis as palavras como se o muito falar fosse importante, porque o vosso Pai Celeste já sabe de que precisais. Portanto, quando Jesus está a dizer, não multipliqueis as palavras, sabe o que é? É quando a pessoa acha que a oração para ser atendida por Deus tem que fazer aquela força, né? Tem que a mão, invocar energia positiva, aquelas coisas todas que o pessoal pensa hoje. Fechar o olho, tem oração forte, aquelas coisas todas. Então, Jesus está criticando isso. Mas aí também vem o que Jesus fala. Jesus pede para rezar e ensina a rezar, mesmo que o Pai saiba o de que nós precisamos. Então, ele pede. Então, se nós precisamos de paz, nós podemos pedir a Deus que nos ajude a ter paz, que nos dê a paz, ainda que isso dependa também do trabalho humano. É a mesma coisa, tem que ter o cultivo humano, mas de fato tudo vem de Deus, não vem da gente, né? Principalmente quando a gente está falando agora das virtudes teologais. Mas agora vem aquilo que você queria completar, eu nem me lembro mais o que era, mas você deve lembrar, né? Na verdade, eu queria meio que juntar as duas perguntas, né? Daquela que perguntou se Jesus sabia que era Deus e essa do aspecto físico dele, né? Porque Jesus, assim, por mais que ele era humano, por mais que ele tinha todos os hábitos, né, humanos, ele tinha consciência que era, tipo assim, divino, que era... Porque, assim, já começa com Maria, que Maria sabia que ele era, entre aspas, especial, assim, né? Que Maria já sabia que ela tinha gerado virgem e já tinha, né, tido a anunciação do anjo. E Jesus também tem várias partes da Bíblia que é quando ele está com as autoridades, quando ele fala para Maria que ainda não chegou a sua hora, e como que ele ia saber que ele poderia ter poder para curar os doentes, essa coisa. Então, assim, ele tinha uma consciência que... A pergunta sua é se ele tinha clareza desta consciência da sua condição, a mesma clareza que você tem da sua identidade, a mesma. Então, ele não supera, ele não vai além daquela possibilidade e capacidade humana de ter consciência. A consciência que Jesus tem de si mesmo, da sua missão, ele tem esta consciência. Mas ela não é uma consciência que paira acima da condição humana de que ele estava revestido pelo mistério da encarnação. O que significa? Significa, por exemplo, ele está lá bebê, então ele já sabe que é filho de Deus, a consciência dele já... Não, é bebê. Adolescente é adolescente. E na medida em que ele vai se envolvendo, ele vai enfrentando desafios, a consciência vai se aclarando cada vez mais. Na verdade, tanto o Novo Testamento quanto as pessoas, os teólogos, vão dizer que a consciência, ela desponta com total clareza na ressurreição. Até o momento da morte, Jesus ainda tinha dificuldades, algumas vezes. Isso é muito confortante para nós, né? Sabermos que ele nos acompanha até nisso. Ele tinha dificuldades e até dúvidas. Afinal de contas, o Pai me ama, eu sou o Filho unigênito. Eu sou, mas será que sou? Havia essas dúvidas. Então, você fala assim, da mesma forma que uma pessoa... ela vai se descobrindo a sua vocação, o seu intuito para ser um advogado, para ser um professor acadêmico, ele é de acordo com a sua, foi ganhando maturidade. Isto. Aí que ele foi... Vai, devagarinho. A plenitude mesmo só na ressurreição. Mas é claro que quando chegou no momento da morte, para ele enfrentar aquelas dificuldades, a adesão dele à sua missão, que o Pai lhe confiou,
que foi obediente até a morte de cruz, ele já tinha uma clareza humana capaz de levá-lo a enfrentar isso. Então, era uma clareza bastante segura. Né? O que não acontecia, por exemplo, na infância. Aí você fala, por exemplo, entre os doutores. Nós sabemos que o episódio narrado no Evangelho de São Lucas é escrito posteriormente. É um escrito que São Lucas faz bem depois, como releitura de uma vida de Jesus que começa sob o signo exatamente de uma missão. E São Lucas, mais do que qualquer outro, tem esse interesse em anunciar um Jesus que é o Messias, que é o Filho de Deus, que é aquele cuja mensagem vai para toda a terra. E por isso se projeta nos evangelhos de infância aquilo que se manifesta para Jesus no momento da sua paixão, da sua morte e certamente da sua ressurreição. Agora, são temas bastante complicados que somente num curso mais sistemático, né, de teologia é bom. Agora, para quem quer aprofundar, Papa Bento XVI, exatamente. Ele tem 3 livros, que tem a infância de Jesus, a vida pública de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Então, a vida de Jesus do Papa Bento XVI em 3 volumes que não são muito grandes, são muito, muito úteis, porque ele é muito seguro na fé. Tem mais ainda aí, Guilherme? Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta assim, até meio delicada, né, vamos dizer assim. A Maria Lúcia, lá do bairro Anchieta, ela pergunta por que o padre ainda passa a mão na cabeça dos ricos? É uma pergunta complicada, porque eu não sei a que se refere, a que padre está se referindo. Eu acho que isso é mais um mito, né, de que as pessoas acham. O padre é um pastor de todos, né, e nós temos exemplos que que são muitos no Brasil inteiro, de padres que estão se dedicando às comunidades em todos os lugares, no interior do Brasil, nas cidades pequenas, na periferia das cidades. Então, eu não entendo que esse mito ainda possa continuar. É o mito do coronelismo da época do Brasil colônia, quando se dizia que a igreja e os padres estavam unidos aos coronéis, né? Vamos ver agora o VT sobre o povo falando sobre a esperança. Eu sou prova viva do que é esperança. Esperança é você esperar algo, acreditar que vai alcançar e quando ficar à toa na vida, como diz a canção, você perceber que você já está na contundência do fato. Eu esperei minha família, descobri 43 anos. Acabei de reencontrar minha família. Eles passaram a vida inteira me procurando. E eu idealizava esse sonho. Só que como eu era muito criança na ocasião, as lembranças fragmentadas, eu achava que era da minha cabeça, que era fantasia. Mas eu lembrava de determinadas lembranças, por exemplo, a cidade, fragmentos. E eu tinha um sonho de reencontrá-lo. E começou a acontecer vários fenômenos que me levaram ao encontro da esperança. E a pessoa já nasce com a virtude da esperança ou ela aprende a ter esperança durante a vida? Ela aprende a ter esperança, mas vai depender do meio. O recurso, se você tem recursos culturais, por exemplo. E o que você entende por esperança? Esperança é um movimento de acreditar, eu acho. Acho que tem a ver com isso, um movimento de acreditar em alguma coisa. A esperança diz respeito a Deus ou aos homens? O que você acha? E depende das suas referências. No meu caso, por exemplo, tem muita ligação com Deus. Você se considera uma pessoa esperançosa? Uma pessoa que oscila entre esperança e desesperança. A pessoa já nasce com a virtude da esperança ou ela aprende durante a vida? Acho que é um aprendizado. Então, é um aprendizado você acreditar, aí você não quer aprender a desacreditar, mas você tem que aprender a continuar acreditando. Bem, mas eu tenho que concluir aquilo que o Papa disse, da definição da carta aos Hebreus de esperança, capítulo 11 e o primeiro versículo. Olha o Papa, o
o apóstolo Paulo diz assim: a fé, e ele liga a esperança, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A primeira parte, que é muito importante, o Papa diz em poucas palavras que a fé é uma posse antecipada do que nós esperamos. Nós já temos em nós mesmos como substância, como algo em germe, daquilo que de fato vai se desenvolver depois. É a certeza de realidades que ainda não se veem, mas que virão. A substância é digamos assim, é algo que já existe em forma substancial. Existe uma outra palavra grega agora que eu não estou, é incoativo. A esperança, ela é incoativa, ela já está presente, mas ainda vai se realizar. Eu não posso dizer muito mais coisa porque eu não tenho tempo, e voltamos daqui a 3 minutos para o último bloco do Questões de Fé.